Boa noite a todos. Agradeço ao pastor Will, que fez o convite. Agradeço ao projeto Espelho, Espelho Meu, que está cada vez mais próximo do nosso trabalho. Milito há muitos anos no enfrentamento à violência doméstica, familiar e de gênero contra as mulheres, principalmente ali na região sul de São Paulo. E vou contar um caso de um atendimento de uma nigeriana, 10 anos em cárcere privado, com 5 filhos, todos menores de 12 anos, morando alguns quarteirões lá da nossa casa ali, já no Campo Limpo, divisa com Taboão da Serra. A vizinha trouxe ela, 5 filhos ficaram em casa. Quando nós vimos a situação, acionamos a polícia militar para resgatar os 5 filhos antes do autor da violência chegar em casa. Com 2 viaturas de polícia, tiramos 5 filhos. A mulher foi abrigada inicialmente numa casa de passagem, que pode ficar 15 dias, prorrogável por mais 15, para depois ir para abrigo sigiloso em São Paulo, porque ela estava em risco iminente de morte. No dia seguinte, o autor da violência estava dentro da nossa casa. Perguntou se ela estava lá com os filhos. Eu disse que não. Passou por lá? Não. Então eu vou sair, vou fazer um boletim de ocorrência e vou chamar a mídia. Eu falei, o senhor está nos direitos, mas antes, me dá o nome e o celular do senhor. Dei um papel na mão dele, anota meu nome e meu celular. No dia seguinte, o DHPP aqui de São Paulo liga, porque estava achando estranho um senhor nigeriano lá no DHPP para fazer 6 boletins de ocorrência por desaparecimento. Eu falei, o senhor está sozinho na sala? Estou. Então escuta a história. Passei a história. E ele pergunta, como é que a senhora quer que a gente haja aqui para não queimar os encaminhamentos de vocês? Falei, me dá 10 minutos. Desliguei o telefone e liguei para um promotor de justiça, muito companheiro na luta nossa na região sul. Falei, doutor, a situação é esta. Como é melhor o delegado agir com ele lá, porque não saiu ainda a protetiva dela. O promotor disse, pede para o delegado ganhar tempo. Ganhar tempo. Não entendi rapidinho. Liguei de volta para o delegado. Ó, delegado, é para o senhor ganhar tempo com ele. Então, vou marcar daqui a 3 dias o retorno. E nesse tempo, nesse ínterim, dá tempo, então, de sair a medida protetiva. E assim foi feito. Esse caso nós acionamos vários serviços aqui do Estado de São Paulo, Brasília, porque nós precisaríamos de 6 passagens para a Nigéria. Não é barato, gente. Acho que saiu mais de R$40 mil. Tivemos que acionar uma série de serviços. Ela passou por 3 abrigos de São Paulo, acionamos tudo o que deu, entramos com medida protetiva, pedido de guarda, tudo que a gente tem direito. E ela só falava inglês e um dialeto nigeriano. Né? E foi assim muito novo para nós, mas aos poucos, como a Yuri falou, também vai chegar mais mulheres nigerianas em situação de violência para nós. E o que fazer? Os serviços também não estão preparados para receber. Passado 8 meses de trabalho, de luta de documento, o Brasil pede salvo-conduto dos 6. Mais um mês demorou a sair salvo-conduto para ter certeza que os 6 chegariam com vida na Nigéria. E a advogada da casa levantou todos os documentos e um dia entram umas fotos no meu celular, e aqui que eu vou ver a foto dela no aeroporto lá da Nigéria com a família dela. Com a família dela. E há 2 semanas atrás já saíram todos a guarda dos filhos, né? Então, só peguei carona com a Yuri, porque a gente vive com
com casos na cabeça, né? Mas a proposta que eu achei interessante, que foi dado, então, é em cima do reino da igualdade, né? Como construir o reino de igualdade. Eu também tenho uma formação, sempre gostei muito de ler Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, né? Frei Beto, e peguei aqui, ó, o sonho é um sonho morredouro de Jesus. O maior de todos os sonhos é aquele de Jesus. O reino de Deus já está presente em nosso meio. O reino de Deus já está presente em nosso meio. Ele não é escatológico na história, ele não está por vir. Ele tem que acontecer aqui e agora. Tem mais. Os sinais de sua presença em nosso meio são mostrados pelos gestos, pelas ações concretas de Jesus. Não só a oração, mas a ação concreta de Jesus. Curar os doentes. Limpar os ancianos. Devolver a visão aos cegos. Ressuscitou seu amigo Lázaro, multiplicou os pães e peixes para uma multidão faminta, acalmou as águas revoltas de Genezaré e perdoou os pecados. Então a gente vê nessa ação, na ação concreta de Jesus, que não ficou só, né, nas orações, nas rezas, mas trouxe em meio do povo. Então, todas as vezes que fala, então, dessa construção do reino de solidariedade, é através dessa ação concreta que nós fazemos, que não precisa ser grande, não. Às vezes a gente pensa muito em mega trabalhos e nós nos enfraquecemos. E quando pensamos no pequeno que a gente pode fazer, nós nos fortalecemos. É interessante ver que Jesus, no Sermão da Montanha, mostra caminhos. E uma vez, um padre católico falou para Gandhi, se ele não queria se converter ao cristianismo, que ele seria um santão da igreja, né? O que Gandhi responde? Eu acredito em Cristo. Acredito no Evangelho. Eu não acredito no vosso cristianismo, que é hierárquico, que separa as pessoas e que muitas vezes não tem uma política de igualdade entre homens e mulheres. Para a gente que é da luta das mulheres, é difícil saber que no Brasil ainda, Nossa Senhora Aparecida, grande símbolo de muitos das pessoas aqui do nosso país, ainda é chamada de padroeira do Brasil, porque é século XVIII, ápice do regime patriarcal, mesmo sendo mãe, mesmo sendo mulher, é chamada de padroeira, que é pai, nunca foi padroeira. Sendo mãe, sendo mulher, ela é madroeira do Brasil. Então nós vamos percebendo que na política da igualdade está um profundo respeito pelas mulheres. Sem um profundo respeito pelas mulheres, não há política de igualdade, em hipótese alguma. Não há. Então nós vamos vendo que aos poucos, esse sonho morredouro é de fato o sonho de Jesus, que aponta caminhos através do próprio Sermão da Montanha. Eu achei interessante, incide, é bem imperativo de incidir, né? Refletir sobre, pensar e atingir. Como tem muitos jovens, né? Como é importante os jovens saberem para onde vocês querem chegar. Para quem tem um pouco mais de idade, apontar caminhos. Porque se os jovens de hoje não sabem onde chegar, como os com mais idade, ou mesmo entre os pares, vão apontar caminhos?
né? Uma vez eu perguntei para uma senhora, mas onde a senhora quer chegar? Ela ficou em silêncio. Eu falei, se a senhora quiser chegar como uma profissional que pode trabalhar lá no hospital da UEM Boimirim, nós vamos apontar caminhos para a senhora. Porque se nem a senhora sabe onde quer chegar, vai ser difícil para a gente colaborar com a senhora. Então, como isso é importante para os jovens de hoje, como é importante para a gente que tem um pouco mais de idade, colaborar com esses jovens, onde apontar caminhos, ninguém muda ninguém. Nós podemos mudar, mas nós conseguimos apontar alguns caminhos. Porque na história da humanidade, nunca na história da humanidade, o jovem foi protagonista como é hoje. Quem domina a tecnologia? Eu, para fazer umas coisinhas lá no pendrive, tive que ligar. Não domino tecnologia. Né? Então, pela primeira vez na história da humanidade, só que ao mesmo tempo que domina toda a tecnologia, a gente tem muito o que questionar. Pode pôr o vídeo, por favor? O vídeo não é só a foto, né? A imagem. Então, a gente tem aqui uma biga que é de 2000 anos antes de Cristo. Essa biga teria hoje, então, 2000 antes de Cristo, mais... Então, muito mais, né? Vocês notam aqui, então, que a biga é de madeira com tração de cavalos, de animais, né? Mostra a segunda imagem, por favor. Aqui nós temos um avião, que eu não sei nem falar esse nome aqui, mas Grumman, que vale hoje 2 bilhões e 100 em dólares, cada avião desse. Foi fabricado apenas 21 nos Estados Unidos. Então, custa mais de 2 bilhões um avião desse. Volta na terceira, passa para a terceira. Então, aqui a gente tem a biga e aqui a gente tem avião para lá de supersônico. Aqui a questão da tecnologia, a diferença aqui é imensa, não é? Não é? Sem dúvida, né? Só que o homem que pilotava a biga aqui, o homem ou a mulher que pilotam esse avião aqui, eles mudaram na história no que diz respeito à solidariedade, ao amor profundo pelo ser humano, à transformação, ao respeito. Vocês acham que em mais de 2000 anos de história houve a mudança desses que pilotam aqui? O que vocês acham? Teve ou não teve mudança? Bem alto, teve ou não teve? Teve mudança? Vocês acham que o homem e a mulher aqui mudaram de 2000 anos antes de Cristo para agora, nesse avião aqui? Não teve mudança. Se a gente perguntar, não estão poluindo os mares e os rios? Não estão matando mulheres em situação de violência ou feminicídio? Não estão poluindo já a atmosfera? Não estão batendo em criança, adolescente? E assim a gente vai. Então, a gente crê que mais de 2000 anos de história, pouca coisa o homem, a mulher mudaram enquanto ser humano. Essa é a reflexão que, se a gente tem a consciência hoje disso, nós precisamos de fato, fazer a reflexão e apontar caminhos. Fazer a reflexão. E onde é que eu, mesmo que pouco, posso colaborar? Não existe outro caminho para a humanidade a não ser pela solidariedade. É importante não fazer o mal, mas é importante fazer o bem. Não adianta a gente ter discurso de não fazer o mal, mas a gente de fato tem que fazer o bem. Tem um amigo que é teólogo, e uma vez ele disse para mim assim: haja na sua vida, estou passando para vocês isso como apontar caminhos, com justiça, com verdade e com amor. Tudo que você for fizer, tudo que fizer, você faz essa pergunta: tem justiça? Tem amor? Tem verdade naquilo que você está fazendo? Se você responder aos 3 itens que sim,
O resto você peita de frente. Porque morrer você vai morrer mesmo, pode ir um pouquinho antes. Peita de frente. E é isso que a gente tem feito. A Gislene, o Eliel, que tem acompanhado de perto, a gente sabe que a gente é testemunho disso. A gente vai rompendo até o medo de morrer. Uma vez um aluno de 8º ano disse assim: a professora, me dá a prova. Eu falei: a coordenação falou que só vai entregar a prova no dia da reunião dos pais. Pois eu vou subir e vou falar com a diretora. Eu falei: ô meu jovem, eu não tenho medo de morrer. Você acha que eu vou ter medo da diretora, do teu pai, da tua mãe? Levantei, abri a porta, pode sair. Se você não sair, eu vou chamar. Não, professora, eu só estava brincando com você. Então, e a gente vê que a oposição ao amor não é o ódio, mas é o medo. O medo nos estagna. Às vezes a gente está com tanto medo de sair às ruas de São Paulo e deixa de ver a lua tão bonita que é a lua que está tendo agora, né? Deixa de ver as estrelas, deixa de sentir o cheiro gostoso da terra. E como nós vamos ter o debate, eu gostaria de terminar a reflexão com uma oração de uma jovem, que morreu em 1943 no campo de concentração de Auschwitz. E ela era bem jovem, ficou vários anos presa e morre com 29 anos. E encontraram os diários dela, e no meio dos diários essa oração aqui. Me dá licença. Ela morava em Amsterdã durante a ocupação alemã e morre em Auschwitz. E ela escreve assim, a oração chama-se Toma-me pela mão, de Eti Lesson. Meu Deus, toma-me pela mão. Seguir-te-ei decididamente, sem muita resistência. Não me furtarei a nenhuma das tempestades que se abaterão sobre mim nesta vida. Suportarei o embate com o melhor de minhas forças, mas dá-me de vez em quando um breve instante de paz. E não acreditarei em minha inocência que a paz que descer sobre mim seja eterna. Aceitarei a inquietude e o combate que seguirão. Gosto de demorar-me no calor e na segurança, mas não me revoltarei quando tiver de enfrentar o frio, desde que me guies pela mão. Seguir-te-ei por toda parte e tentarei não ter medo. Onde quer que eu esteja, tentarei irradiar um pouco de amor, desse verdadeiro amor ao próximo que há em mim. Não quero ser nada especial. Quero tão somente tentar tornar-me aquela que já está em mim, mas ainda busco seu pleno desabrochar. De Eti e Lesson. Obrigada, uma boa noite para todos nós. Obrigada.